Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, preste atenção aqui, estamos no portal do jornal Folha de São Paulo, em que traz a seguinte publicação: Guedes, se referindo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, avisa a Bolsonaro que Renda Brasil, o nome do benefício que irá substituir, segundo o governo, o Bolsa Família, continuando, que o Renda Brasil de R$ 300 depende de fim das deduções do IR, do Imposto de Renda. Gente, logo aqui no título do vídeo, cabe uma explicação. Vejam, acabar com a dedução do imposto de renda é muito ruim para uma grande parcela da população. Porque vejam, preste atenção aqui, o maior número de pessoas que se beneficiam da dedução do imposto de renda não são pessoas ricas, são pessoas que estão ali entre a classe média e aquela camada da população tida como baixa renda. Logo, não estamos falando de pessoas ricas. É muito preocupante essa pretensão do ministro da Economia, porque não se vê nesse governo pretensão de taxar as grandes fortunas, seria aqui uma opção, taxar os banqueiros seria outra opção. Não, o governo quer tirar de uma parcela pobre para socorrer, para acudir uma parcela ainda mais pobre, quando na verdade poderia muito bem criar-se normas para taxar as grandes fortunas, os ricos de verdade. Porque veja, qualquer trabalhador que ganhar acima de R$ 28.000 por ano, hoje ele tem direito a fazer as deduções do imposto de renda, com educação, saúde, dentista, enfim, com gastos básicos. Ele tem direito de fazer essas deduções do seu imposto de renda. Entretanto, acabar com as deduções do imposto de renda para criar a chamada Renda Brasil, me desculpem aqueles que pensam em sentido contrário, eu peço aqui a compreensão de forma muito respeitosa, mas é enganar a população. Dizer que está criando um benefício apenas para mudar o nome do benefício, porque foi outro governo que criou, e aí vem aqui e acaba com um mísero benefício que é essas deduções do imposto de renda, que beneficiam, esse beneficio aqui eu coloco entre aspas, porque você paga o imposto e depois tem a dedução, você recebe parte do imposto que você pagou. Entretanto, repito, a grande parcela que tem a chamada restituição do imposto de renda, que é o recebimento de volta dessas deduções, são pessoas pobres também. E aí vem o governo e sinaliza uma pretensão como essa, não é aceitável, tendo em vista que nós poderíamos muito bem fazer a taxação de grandes fortunas, ou seja, cobrar imposto dos ricos de verdade, cobrar imposto de banqueiros e grandes empresários para fazer o quê? Criar um benefício social. Aí sim, os grandes empresários estariam, de fato, cumprindo, inclusive, o que determina a Constituição, que toda empresa deve contribuir com a sociedade aonde ela está inserida. E aqui no Brasil não se vê fazendo isto. Pouquíssimas empresas têm ações sociais nesse sentido, de cumprir o que determina a Constituição, que é contribuir. As empresas
devem contribuir para o desenvolvimento da sociedade onde ela está inserida. Ganham cada vez mais. E aí vem o governo e sinaliza uma situação como esta. Eu preciso fazer isto como uma forma de alerta, porque isto está na lei. Nós temos uma lei que assegura, que garante as deduções do imposto de renda. Aliás, apenas para conhecimento. Aparece na tela do seu dispositivo, veja, Lei número 7.752, de 14 de abril de 1989. Essa lei, ela dispõe, ela trata sobre benefícios fiscais na área do imposto sobre a renda, do imposto de renda e outros tributos. As deduções estão previstas nesta lei. São algumas as situações que você pode se beneficiar com a dedução do imposto de renda. Agora, retornando aqui, vamos compreender ainda mais essa matéria, que eu estou gravando esse vídeo apenas como um alerta para conhecimento de todos. Em reunião que terminou sem consenso, na data de 24/8/2020, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, avisou ao presidente Jair Bolsonaro que o novo programa social do governo só terá benefício médio superior a R$ 300 se as deduções do imposto de renda da pessoa física forem extintas, ou seja, se acabar com as deduções do imposto de renda. Para a reformulação do Bolsa Família, que passará a se chamar Renda Brasil, Guedes apresentou propostas de parcelas entre R$ 240 e R$ 270, a depender do desenho da assistência e da extinção de outros programas. Aí não adianta nada. Um país em que deveria criar uma renda mínima nacional, vem o governo e, ao invés de criar mais um benefício no sentido de socorrer os mais necessitados, eu estou sempre aqui no meu canal falando isso, o governo tem que criar políticas assistenciais para os mais necessitados, para aquelas pessoas que não conseguiram contribuir com a Previdência no tempo correto, caso dos idosos, e aquelas pessoas que sequer conseguem ingressar no mercado de trabalho, caso das pessoas com deficiências, e outros grupos de pessoas que necessitam da assistência do Estado. Está na Constituição que o Estado brasileiro tem que prestar assistência para os necessitados. Então, o governo, ao invés de criar políticas públicas, sociais, para socorrer a essas pessoas, vem um ministro da Economia e quer acabar com os pouquíssimos programas de assistência sociais que existem, mal feitos, mixarias. As pessoas quase que morrem de fome recebendo esse Bolsa Família e outras migalhas pagas tanto pelo governo federal como pelos governos locais, e aí inclui-se municipal e estadual. Vem um governo e quer criar um benefício, entretanto acabar com os demais. Ora, pessoal, convenhamos, nós temos que concordar nesse ponto aqui, independentemente de ideologia ou paixão política. Isso é enganação. Isso é enganação. Não tem como prosperar um negócio desse. Não tem como prosperar uma situação como essa. Segundo relatos feitos à Folha, ao jornal Folha, o desenho elaborado pelos Ministérios da Economia e da Cidadania prevê reformulação ou extinção de até 27 programas e benefícios da área social para criar o Renda Família. Pelo amor de Deus, você acabar com 27 programas sociais para criar um programa de R$ 300, criar um benefício de R$ 300
E o ministro da Economia ainda quer acabar com as deduções do imposto de renda? Faça-me um favor, ministro. Aí não, aí o senhor está brincando, não é possível. Mesmo no cenário mais amplo, o novo benefício não chegaria a R$300. Mesmo que ele tenha um valor considerável, não chegaria a R$300. Hoje, o valor mensal médio do Bolsa Família é de R$190. Então, desse valor, para chegar a 300, teria que acabar com 27 programas sociais e ainda acabar com as deduções do imposto de renda, que é um mísero benefício anual para os trabalhadores. Por que não taxam as grandes fortunas? Por que não criam um imposto específico para grandes empresas, empresas que faturam milhões, no sentido de sustentar um programa social criado pelo governo? Por que esse governo não fala em taxar grandes empresas e banqueiros, instituições financeiras? Quem souber, me responda aí nos comentários. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.